Iniciamos o programa de hoje com o tema livre que vai falar sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa neste dia 15 de abril 150 anos de lançamento. As relações entre o livre-arbítrio e o determinismo e o porquê de não conseguirmos, em geral, retribuir o mal com o bem estão em O Espiritismo Responde. Para encerrar, Nosso Lar explica como é feita a transição do espírito pela fronteira entre a vida e a morte. Será que é uma experiência igual para todo mundo? Então, nosso diálogo espírita começa agora e você é muito bem-vindo ao nosso programa. Meus amigos do Diálogo Espírita, nós estamos hoje prestes, já iniciando as comemorações do Sesc Centenário de lançamento da obra Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Eu estou hoje aqui na presença, na companhia do Gilberto Tomasi, do João Donha, e eu já coloco para vocês a seguinte questão, um pouco pessoal. Qual a importância da obra Evangelho segundo o Espiritismo, para você, pessoalmente, se tem alguma experiência marcante, e para a doutrina espírita? Olá, Wilson, olá, Gilberto, olá, telespectadores. Vamos começar para a doutrina espírita em geral, e trazer depois para o aspecto pessoal. Quando, na elaboração do espiritismo, da filosofia espírita, os espíritos já sinalizaram a Kardec que o principal objetivo da doutrina, da ideologia, seria o melhoramento moral da humanidade, ele então perguntou qual seria o principal modelo de moral. E os espíritos responderam que seria Jesus. Vede Jesus. Responderam, vede Jesus, para compreender o principal exemplo de moral para a humanidade. Então, Kardec se debruçou ao estudo de onde estavam os textos da moral de Cristo, no estudo dos evangelhos. E acabou produzindo um livro com a ajuda dos espíritos, ou seja, ao lado de textos que ele elaborava, interpretativos, ele colocava também instruções dos espíritos, e publicou com o espiritismo mais ou menos consolidado, ali em 1864, quando já tinha Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, publicou inicialmente até com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, numa alusão clara à imitação do Cristo, do Kempis, que foi um dos best-sellers, digamos, da Idade Média e que ainda repercutia bastante no pensamento francês da época, principalmente entre os espiritualistas, e era considerada uma das melhores obras sobre a moral cristã até então escritas. Depois ele achou melhor retirar o termo imitação e ficar só com o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez para não trazer tanto aquela conotação mística que o Kempis dava à sua obra, A Imitação do Cristo. Mas a verdade é que esta obra representou uma verdadeira guinada no Espiritismo, ou seja, de uma concepção científica que vinha sendo construída e uma concepção filosófica que vinha sendo feita através das ilações sobre o que se aprendeu na ciência, ele derivou para a prática. Ele pegou tudo isso e jogou para uma prática mesmo de modificação moral dos indivíduos e da comunidade em geral, trazendo a pedagogia espírita. Então ele foi buscar na moral evangélica a pedagogia espírita e colocou nesse livro. São orientações práticas para a vida das nações, como disse um espírito. Pois antes de passar a palavra para o Gilberto, eu só queria dizer o seguinte, para você complementar. Muita gente pergunta, mas se os espíritas, vocês, de quem não conhece a obra, diz assim, se o que está lá dentro é tudo que Jesus ensinou, por que precisou um livro aí segundo os espíritas só para vocês? Porque isso já está na Bíblia.
Por quê? Por quê? Eu perguntaria para você. Isso aí seria a mesma coisa, então, de se menosprezar a moral do próprio Cristo, porque ele chegou dizendo que não veio desmanchar lei nenhuma, né, desfazer lei antiga nenhuma. Já existia a lei de Moisés, já existia a Torá, o Talmud, e assim mesmo foi necessário para a humanidade a inserção do cristianismo, do Cristo, a sua vida, as suas obras, as suas palavras, quer dizer, os seus ensinamentos, para dar uma nova dinâmica à humanidade. E lá, assim como houve aquele processo dialético, digamos assim, o Velho Testamento, uma resposta, uma pergunta do homem a Deus e Cristo como uma resposta de Deus ao homem, ali estabeleceu-se uma síntese que também gera uma nova pergunta. E Jesus previu isso aí, dizendo que em determinada época enviaria um Consolador em decorrência do avanço da humanidade, em decorrência dos novos conhecimentos, novos horizontes delineados para a comunidade, pela humanidade. Então, nisso é que se insere Kardec, nesse desenvolvimento dialético do homem, desse diálogo do homem com Deus, se insere o Espiritismo. Então, o que ele faz? Ele vai retomar aquela moral cristã, que já era uma releitura de Moisés, e vai fazer uma nova releitura dentro do mundo moderno, em que por isso, então, até que ele faz uma divisão. Logo ali na introdução, ele divide as partes do Evangelho em partes morais, atividades simples da vida de Cristo, etc. e tal, e fica só com a parte moral. Perfeito. Desculpe, Gilberto, então, pelo que o Donha coloca para a gente aí, o que nós temos aí é uma, digamos assim, é uma espécie de complementaridade, ou de uma versão, não é bem uma versão, mas de uma explicação, uma releitura, né, mais profunda dos ensinamentos de Jesus, trazidos aí para meados do século XIX, é isso? Olá, Donha, Wilson, prezados amigos. Eu entendo que sim, concordo. E quando a gente fala, já chego nesse assunto, primeiro falamos Evangelho segundo o Espiritismo porque somos espíritas, mas não é um Evangelho espírita, é um Evangelho de Jesus na visão espírita, e que veio nos trazer a Boa Nova. Então, simplificando tudo, resumindo tudo, é uma forma mais fácil, mais didática do que está lá na Bíblia, que é um pouco mais complexo, que tem Velho Testamento, Novo Testamento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que resume tudo essa Boa Nova. Esses ensinamentos de Jesus, baseados no amor a Deus, no amor ao próximo, enfim. Foi uma forma, então, mais simplificada e mais fácil de ser entendida, né? Os Espíritos pegaram, né? Digamos, então a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e vê lá que tem várias passagens. As parábolas de Jesus, por exemplo, é um dos pontos altos, né, do Evangelho. E daí tem o texto segundo os evangelistas, os 4 e até outros, né? E depois a explicação dos Espíritos sobre aquele tema, de uma maneira mais... Bem resumida. Mas bem mais completa. Bem mais completa do explicando o que Jesus queria dizer, porque Jesus, justamente por falar por meio de parábolas, nem sempre era bem entendido. Na sua época, principalmente. Hoje ainda não é, mas... Imagina a época. E é interessante também que se diga que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não pode ser visto e nem ser lido como se fosse um romance espírita. É algo verdadeiro, algo que você tem que ler, analisar de fácil assimilação, como você colocou, né? Então, acho que veio trazer a Boa Nova, resumindo, né, de forma assim bem simplista, né? Para muita gente o Evangelho é o livro de cabeceira. O livro de cabeceira. Ele é o mais lido, né? É o maior best-seller espírita, digamos assim. E a gente vê ali, logo no prefácio, a Kardec ressalta a impressão do livro, a importância do livro na doutrina espírita, que ele coloca o prefácio como uma mensagem dos espíritos, mas embaixo ele faz uma nota em que ele diz que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo se confunde com o verdadeiro caráter do Espiritismo, que é a moral. Exatamente. Agora, Gilberto, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de frisar antes, mas eu gostaria de saber com você o seguinte: quais as passagens, quais as passagens do Evangelho que te falam mais de perto, mais ao coração, o que te impressionam pelo valor intrínseco, o que é de toda a obra, o que é que se destaca mais para você?
Olha, Wilson, o Evangelho todo é maravilhoso, né? Mas eu penso, Dona, Wilson, amigos, que o que toca mesmo é que se você pegar qualquer parte do Evangelho e você trazer ele para o teu dia a dia, você vai encontrar consolação. Você vai aprender como aplicar isso no teu dia a dia. O Evangelho vai nortear o teu caminho. É um roteiro para a solução dos teus problemas. É lógico que existem alguns detalhes, algumas situações que são mais ou menos, mas eu penso isso. São os momentos que você está lendo o Evangelho, que você consegue visualizar que existe uma forma diferente, é um norte para você, independentemente de como cada um assimila, mas é isso, essa forma bem explicada, bem didática, que te mostra como que se deve seguir, como que se deve pautar o teu dia a dia. Então, num todo, eu sinceramente não tenho algo específico a esse, acho que é o todo, né? Mas principalmente nesse sentido, de nortear o meu caminho. Pô. Donha. Você tem razão, porque é uma obra, por isso que eu digo, é uma obra pedagógica. É uma obra destinada à reformulação de hábitos, né? Adquirir novos hábitos. Mas o que me chama bastante atenção no Evangelho segundo o Espiritismo é que Kardec achou por bem colocar, inserir ali, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele assunto da autoridade da doutrina espírita, baseada na universalidade. Então, ele dá uma dica de método de aquisição do conhecimento espírita ali bem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque no livro ele também aplicou isso. Aquelas mensagens ali todas que estão, apesar de elas estarem assinadas por determinados espíritos, elas são emblemáticas. Elas representam uma visão dos espíritos que ele adquiriu no contato com vários centros de vários lugares do mundo, aplicando aquele controle universal que ele explica ali na introdução. Então, a leitura da introdução, principalmente o segundo item, que diz autoridade da doutrina espírita, é muito importante para o estudioso do espiritismo, para ele saber como é que se forma, que é feita a construção do conhecimento espírita. Eu, para não me omitir, né, eu vou dizer o seguinte: eu tenho 3 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que eu vejo assim, entre tudo. Tem muita gente que prefere o Sermão da Montanha, né? Sermão do Monte. Mas eu tenho 3 passagens aqui, uma delas está no capítulo 15, item 1, ou que equivale a São Mateus, capítulo 15, versículos 31 a 46, que eu gostaria de ler rapidinho aqui, essa conotação aqui, só pelo que ele diz aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado, e tal, e tal, e tal. Mas daí: porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então, para mim, eu me sinto muito tocado por isso aí, porque envolve a caridade, envolve a necessidade alheia, a compaixão, a piedade, a necessidade de nós sermos solidários, de pensar nas necessidades dos outros. Depois eu tenho uma segunda passagem, que é do mesmo capítulo ainda, mas só que é o item um pouquinho mais à frente, item 6, que é da primeira epístola aos Coríntios, de Paulo, né? Capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13, que é da caridade segundo Paulo, ou do amor, como em alguns lugares há versões diferentes entre a caridade e o amor. Também gostaria de ler aqui um pedacinho, que ele diz aqui: ainda que eu falasse todas as línguas de homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E ele segue um pouco mais à frente com essa colocação do que é a verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Pode-se fazer muita coisa, mas se não for com o coração, não tem valor praticamente nenhum, segundo Paulo. E a terceira do capítulo 25, item 6, ou de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34,
ele diz o seguinte, deixa eu só me localizar aqui, mais ou menos aqui, quando ele fala para não se acumular tesouros na terra, mas sim nos céus, verdadeiros tesouros, né? Acumular tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não vos inquieteis, aí ele fala, olhar os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai vos alimenta. Depois ele diz, porque também vos inquietais pelo vestuário, observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Não é um convite à preguiça, ao comodismo, mas é porque ele complementa afirmando que buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e o resto tudo lhe será dado por acréscimo. Então, nós estamos praticamente em cima do nosso tema livre, só gostaria que vocês fizessem as suas despedidas. Olha, Wilson Doenha, é uma obra que está completando 150 anos, mas é atualíssima, né? E felizmente nós estamos preparados para poder entender o conteúdo dessa obra e principalmente para colocar em prática. Se não fazemos é porque nós não queremos, nosso livre-arbítrio é que não deixa. E se o Livro dos Espíritos representa a parte filosófica, o Livro dos Médiuns a parte experimental, o Evangelho segundo o Espiritismo é realmente a prática da moral espírita. Com certeza. Bem, meus irmãos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Continue conosco, tem o Espiritismo Responde, tem o nosso lar e a nossa frase da semana. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A Editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, oferecendo um catálogo com mais de 350 títulos. Um de seus últimos lançamentos é o romance mediúnico Síndrome do Amor, psicografia de Graça Leão e autores espirituais Fernando e Márcia. O tema principal tratado é a Síndrome de Down. Pedidos para vendas@editoram.com.br e telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. Estamos de volta. Agora com o quadro Espiritismo Responde. O quadro conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail para o endereço que está abaixo do seu vídeo. No quadro de hoje temos 2 perguntas. E a primeira é a seguinte: o Espiritismo é contra ou a favor da doação de órgãos? Não, o Espiritismo não é contra a doação de órgãos. Até porque, quando morremos, nada levamos desse mundo, nem mesmo o nosso corpo. Quando morremos, nosso corpo é enterrado e consumido pelos vermes. Assim, nada restando. Quando se falamos em doação de órgãos, a gente tem que pensar em várias hipóteses, né? Principalmente a gente já pensa assim, eu vou deixar uma parte do meu corpo para alguém. Não, na verdade, a gente pode fazer o contrário, alguém deixando a parte do corpo para você. Então temos que pensar nessa hipótese também. Certo, meus amigos? E todos os órgãos, é claro, só pode ser feito doado através do transplante após a parada encefálica, ou seja, a morte encefálica, que seja a morte do cérebro. Alguns órgãos, como o coração, por exemplo, só pode ser retirado antes da parada cardíaca, que depois da parada cardíaca já não presta para mais nada. Até porque alguns também só se conservam
caso do coração, um exemplo, ele se conserva fora do corpo de 4 a 6 horas. Tem outros que se conservam 30 minutos. Então, esse transplante tem que ser feito rápido, certo, meus amigos? Agora, veja bem, a morte encefálica nada tem com o estado de coma. É bem diferente. O estado de coma, as pessoas podem levar 1 ano, 2, 10 anos. Nós já vemos aí na mídia vários casos de pessoas que estavam em estado de coma e voltam a viver, voltam no normal, voltam, né, acordam, digamos assim, do estado de coma. E isso acontece naturalmente, porque não há morte do cérebro, certo? Então os médicos estão aptos para isso, sabem quando há morte do cérebro e quando não há. Então as pessoas não precisam ficar com medo. Ah, será que se eu entrar em estado de coma, vão tirar meus órgãos? Não. Os médicos sabem bem a diferença entre a morte encefálica e o estado de coma. Emmanuel diz o seguinte, Emmanuel é um dos mentores de Chico Xavier, ele fala o seguinte: o benefício daquele que necessita consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Então, está aí, gente, uma palavra de Emmanuel. Bom, na segunda pergunta é a seguinte: uma mulher contrai AIDS durante a gestação, passa ao filho que vai nascer. Isto estava na programação espiritual da criança? Bom, gente, não necessariamente está na programação da criança. Às vezes não estava nem na programação da mãe ser mãe, nem na programação da mãe de contrair essa doença. Certo, meus amigos? Por quê? Se fosse assim, digamos, aquela criança nasce com certas doenças, a gente estaria até, digamos, duvidando da justiça divina. Porque como pode Deus deixar uma criatura nascer perpetuamente para sofrer? Até porque quem sofre somos nós. Mas como que sofremos? Através das nossas escolhas, ou seja, do nosso livre-arbítrio. Conforme nós vamos ter o nosso livre-arbítrio, fazendo as escolhas para o bem e para o mal, a gente pode sofrer mais ou sofrer menos, certo? Neste caso, poderia a criança estar, digamos assim, vindo passar por um karma? Pode ser que sim, no karma de reencarnações passadas, ou não. Só que nós temos uma coisa a dizer, que é a lei de causa e efeito, certo? Tudo aquilo que você fizer aqui responderá. Nesse caso, a mãe que contraiu a AIDS pela imprudência dela, ela está passando para o filho. Ou seja, então o filho está sofrendo, ou vai sofrer, por causa da mãe. Vai ter uma vida, digamos, talvez ter um tempo menor de vida? Pode ser que sim, pode ser que tenha. Então, o que acontece? A mãe, nesse caso, terá que responder por esses atos. Certo, meus amigos? Então, não é um karma da mãe, o karma do filho. Pode até ser que gerou no passado um karma, mas a mãe já está sofrendo aqui também. Por quê? Às vezes ela está espiando já nesta encarnação ao contrair esse vírus. Está espiando ao saber que seu filho vai sofrer também na carne uma imprudência dela. Então ela já está espiando. Certo, meus amigos? Bom, diante disso, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um breve até lá. Meus amigos, no quadro Nosso Lar de hoje, eu estou aqui com o Gilberto Tomasi, nós vamos comentar aqui alguma coisa em relação à vida e à morte. O nosso lar da Terra, a passagem do nosso lar Terra para o nosso lar mundo espiritual, dimensão espiritual. E basicamente essas informações estão contidas nas questões 151, 161 e 165 do Livro dos Espíritos. E lá, Gilberto, os Espíritos dizem o seguinte: entre outras coisas, não há linha demarcatória nítida entre o estado de vida e de morte. A libertação é gradual, não é como um pássaro cativo que se liberta, mas os laços se desatam lentamente, gradualmente, eles não se quebram. Esse rompimento total dos laços vai depender muito do tipo de desencarne que o espírito teve, né, Wilson? O processo, o estágio evolutivo do espírito. Então são várias nuances, não tem um padrão, né, específico para todos os casos.
Se o espírito sofreu uma morte assim muito complicada, muito difícil, está muito apegado ainda à matéria, não tem o conhecimento do desencarne, do que significa o mundo espiritual, então é muito relativo, dependendo de cada espírito, né? Realmente, ele diz aqui, quanto mais materialista, eu coloquei de parênteses aqui, na prática, porque muita gente diz que acredita em Deus, tem fé, não sei o quê, mas ele não conhece nada sobre a vida da alma, nada do futuro, e nunca se interessou, então é um materialista na prática. Não vai conseguir se desligar, né? Quanto mais materialista, mais ele sofre. Quanto mais espiritualizados, o cessar da vida orgânica quase coincide com o desligamento do perispírito. Então a chave aí é o perispírito. Né? É o perispírito, não tem dúvida. E nesse processo é bom que se diga também, aliás, em qualquer processo de desencarne, sempre estão os amigos espirituais esperando o momento propício para acompanhar o espírito ao seu local de destino. Então fica bem mais fácil, convenhamos, aquele que conseguiu se desligar tranquilo, já vai ser recolhido, levado para um local qualquer, mas aceitando a nova realidade, do que aquele que provavelmente vai lá para um umbral e vai ficar sofrendo muito tempo lá até se dar conta desse desencarne total, desse desenlace total. Né? É isso aí. Então eles afirmam que pode durar essa perturbação, que existe uma perturbação espírita, eles chamam assim, né? Pode durar de horas, dias e até anos. Não significa que o espírito esteja ligado organicamente ao corpo em decomposição, mas ele se sente atraído. Né? E em relação à espiritualização, o que faz isso aí? O que é essa espiritualização? É atividade moral e intelectual, elevação de pensamentos que iniciam a libertação já em vida. Mas não tem nem dúvida, a gente volta a enfocar nisso. A necessidade dessa mudança de hábitos, de atitudes, de condutas, uma moral ilibada, vai fazer com que você tenha percepção do que realmente está acontecendo, do que significa essa passagem para um outro mundo, porque a vida continua, é simplesmente uma passagem. Então, conhecimento, ter consciência de que está fazendo a coisa correta, certa, não vai ter grandes dificuldades, ou menos dificuldades. Né? Os espíritos falam também que existe existe essa situação física, desligamento do corpo, da matéria, mas também uma confusão mental, que é a tal da perturbação. É como se o espírito, como quando a gente desperta de um sonho muito profundo. É como se estivesse no meio de um nevoeiro. Então ele leva algum tempo para sintonizar, para clarear as coisas. Então essa perturbação, ela tem tempo e graus variáveis, né? E o despertar aí, veio a lucidez, a memória começam a retornar aos poucos. Isso demora um pouco, é lógico, né? Por mais que o espírito tenha conhecimento desse processo todo, mas ele está num outro local, é uma outra situação, até se habituar, ficar tranquilo, aceitar passivamente o desencarne, demora um pouco. Não tem traumático, né? É traumático, por mais conhecimento, mais preparo que tenha. Porque, querendo ou não, nós deixamos aqui coisas que a gente gosta, deixando de lado o materialismo puro, deixa os familiares, deixa os amigos, sim, as nossas coisas. Então é um pouco traumático, sim, com toda certeza. Ele diz também que o principal fator da perturbação é a ignorância da vida espiritual e a presença do corpo, do perispírito, que ele às vezes nem sabe que existe. Então ele olha, você vê com o corpo no caixão, ou sendo sepultado, ele não consegue entender o que está acontecendo. O desconhecimento que a doutrina espírita supre suficientemente. Né? É mais intensa a perturbação das mortes violentas, até você falou ali. Alguns casos dependem do gênero de morte. Né? E só para finalizar, para você encerrar também, para o homem de bem não é penosa essa confusão, para os outros é cheia de ansiedade e angústia. Como eu falei, tudo devido ao conhecimento que nós temos, porque existem pessoas que não aceitam essa verdade de que a vida continua, né? Então imagina, alguém que acredita que morreu, acabou, não existe mais nada, desencarna e se vê num outro local. Vai ser mais difícil a compreensão, não tenho nem dúvida. Meus irmãos, temos que estudar, temos que ler, temos que aprender, porque aqui nós não temos condições de passar tudo mastigadinho para vocês. As obras de André Luiz e os livros espíritas, de modo geral de Kardec, ensinam muito bem essas e outras tantas coisas. Nosso muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana.